E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai trabalhar com cálculos básicos e resumos estatísticos que o Pandas traz pra gente aqui dentro da linguagem. Então, para começar, a gente vai dar um import no Pandas e no NumPy. E logo na sequência, a gente está criando um data frame. E reparem que a gente está utilizando not a number, né, ou num, aqui para que a gente possa ver os casos, né, toda vez que a gente vai encontrar na realidade informações faltantes dentro dos nossos dados, como que os cálculos e as descrições estatísticas elas funcionam nesse caso, né? E aqui a gente tem um index de 4 linhas de A a D e 2 estados, né, representando 2 colunas. Vamos executar aqui para ver como é que ficou. Maravilha. E todas as funções que a gente vai utilizar do Pandas são funções embutidas, que a gente já viu lá no NumPy. Então, para isso, a gente pode passar o nosso data frame, nosso DF, e já começar fazendo o sum. O sum ele vai fazer o resumo, né, a soma ali para mim de todas as linhas ali, de acordo com as colunas que a gente tem. E a gente tem a manipulação, tem os métodos, né, os atributos aqui dentro dessa função embutida do sum, que é justamente a gente fazer ao contrário. Então a gente pode passar o axis aqui e falar que a gente vai fazer a soma das colunas, né, ao invés da totalização das linhas, e a gente tem a possibilidade de fazer essa alteração. Da mesma forma, a gente pode utilizar também a média. Então eu utilizo aqui um df, passo o min, e automaticamente ele vai fazer a média para mim, né? Vamos fazer uma alteração aqui. E vamos fazer com que ele utilize a média específica das nossas linhas, né? Então eu vou passar um axis aqui com as colunas. E muito importante, uma vez... faltou um S aqui. E muito importante, uma vez que a gente está trabalhando ali com cálculos estatísticos e cálculos ali que tem que ser precisos, a gente tem a presença do num, do not a number aqui dentro das nossas funções, né? Então, se eu quiser que ele considere, na verdade, o num, porque como o padrão ele não considera, ele ignora, e quando a gente está fazendo cálculos ali mais delicados, é importante que a gente tenha essas características, a gente pode utilizar o skip NA como false. Quando a gente faz isso, vocês vão perceber que os valores mudaram e agora ele está considerando o not a number. Então aqui no caso, se a gente for ter uma descrição estatística, ele está forçando com que essas informações apareçam, porque para uma média ou para uma mediana, essa delicadeza, esses detalhes são muito importantes a depender do modelo ou da análise que você está trabalhando, né? Então esse daqui é um ponto bem importante para que a gente possa analisar. Uma outra função embutida que é bem legal aqui dentro do Pandas, né, é o CumSum, que é a soma cumulativa, né? No caso, ele vai somando linha em linha aqui até chegar na linha final e a gente ter o total. Então, se a gente comparar, né, do normal, vou abrir um novo bloco de código acima e vou dar um head só para a gente ver essa linha. Então a gente tem valores e conforme ele vai passando linha a linha, ele vai fazendo a soma, né? Para que a gente tenha a totalização na linha final. E um ponto que é interessante, e aí que a gente começa a ver o quanto a comunidade abraçou o Python e através do Pandas, né, que é uma linguagem muito utilizada, ele facilita muito a nossa jornada, são as funções embutidas de métricas estatísticas que já vêm como padrão, como por exemplo, né? Uma função que você normalmente vai utilizar no seu dia a dia é o describe. O describe ele dá toda essa estrutura estatística, né, do nosso data frame. Então, para as colunas em si, né, ele já mostra a quantidade que a gente tem 3 registros em MG e somente 2 registros com valores no PR, né, que é o count aqui. Então ele está considerando not a number aqui para que ele traga esses resumos para a gente. A gente tem a média, a gente tem o desvio padrão, o valor mínimo, a gente tem os quantis, né? Até 25% da base, até 50% da base, até 75% da base, e a gente tem os valores máximos. Então essa estrutura aqui de Describe vai te auxiliar muito no dia a dia, economizar muito tempo na hora que você está fazendo os seus resumos estatísticos ali. E eu deixei aqui também toda a estrutura que a gente tem das principais funções embutidas como count, describe, mínimo, máximo aqui e suas descrições dentro desse notebook que você pode fazer o download tanto do início da aula quanto do final da aula na descrição desse vídeo para que você entenda ali e descubra novas funções que você pode utilizar.